Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um pastor nos Estados Unidos que tem duas esposas e ele afirma que não há nada de errado nisso. A poligamia é algo aceito diante de Deus? Vamos entender um pouco sobre essa história e depois nós vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre essas coisas. Aos 60 anos, o pastor Tom Miller se casou pela segunda vez, sem, no entanto, ter qualquer divórcio em seu histórico. Há muito tempo, ele se casou com a primeira esposa, Belinda Miller. Partiu dela a sugestão de encontrar uma outra mulher para fazer parte da família, que vive em Mansfield, no estado de Ohio, Estados Unidos. É aí que entra a jovem Reba, de 19 anos, cujos pais eram amigos de Tom Miller e conhecia desde a infância. O trio se conheceu durante trabalhos voluntários na igreja e pouco tempo depois passaram a morar todos juntos. E o pastor Tom Miller afirma o seguinte: eu a conhecia há anos, mas ela se mudou e perdemos o contato. Quando a vi novamente e ela me abraçou, não era um abraço normal. Quis ficar abraçado com ela e percebi que gostava dela. Segundo Belinda, a nova integrante da família é como uma irmã e completa sua noção de família. Tom Miller e sua esposa Reba casaram-se na igreja, no aniversário de 7 anos de casamento de Tom e Belinda. Para Tom, o desafio agora é fazer com que o Estado reconheça a união civil dos três e usa como argumento para isso o fato de que Ohio consentiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o pastor afirma o seguinte: não tenho nada contra os homossexuais, mas é errado que o casamento deles seja reconhecido pelo Estado e não o meu segundo casamento. Minhas esposas e eu temos o direito de viver como quisermos, não estamos machucando ninguém. A sua segunda esposa diz que seu filho terá duas mães e que a família funciona assim, inclusive que o pastor Tom Miller reveza de quartos para ficar com uma esposa de cada vez. Tom Miller hoje é pastor, mas ele já foi um ex-presidiário preso por assassinar um homem em um bar durante uma briga, e foi na prisão que ele descobriu a Bíblia. Após ser liberado, conheceu Belinda e assumiu seus 7 filhos de um casamento anterior. Agora, os três moram juntos, juntamente com um novo bebê, que terá 2 mães. O pastor Tom Miller está construindo uma casa grande para suas 2 esposas, aonde cada uma terá sua parte. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia nos diz sobre esse caso? Ele afirma que não há nenhum problema em ter 2 esposas e, mesmo assim, exercer a sua função de pastor. Mas a Bíblia nos diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. A orientação do apóstolo Paulo também inclui pastores, evangelistas e missionários. Ele está falando sobre o homem em geral. A poligamia era praticada nos tempos do Antigo Testamento, inclusive por homens tementes
a Deus. Durante esse período, obviamente, os casos que mais chamam a atenção são do rei Davi, com várias esposas e concubinas, e também o rei Salomão, que teve 700 esposas e 300 concubinas. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Isso não é permitido entre os cristãos. E Jesus também nos disse que o casamento é apenas entre duas pessoas. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos capítulo 10, do versículo 6 até o 9. Jesus deixa bem claro aqui que é um casal. Não há referência sobre uma terceira pessoa durante o matrimônio. Esses tipos de pastores estão sendo guiados por doutrinas de demônios e querem mudar a verdade de Deus em mentira. Essas falsas doutrinas são perigosas e, se forem espalhadas, podem levar muitas pessoas ao inferno. Por isso que é necessário ler as Escrituras para não ser enganados por esses falsos mestres. E a Bíblia nos diz que essas coisas iriam acontecer. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 2. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.